Boa noite. Começa a distensão entre Cuba e Estados Unidos. O jornal cor-de-rosa, Financial Times, quer saber qual é o futuro do capitalismo. A Europa está se fechando para os imigrantes sem qualificação. No Brasil, a ditadura foi rebatizada pelo jornal Folha de São Paulo de dita branda e ganhou uma enorme confusão. E mais, o PIB brasileiro cresceu 5,1% em 2008 e a taxa de juros caiu para 11,25%. José Serra e Dilma Rousseff têm a mesma receita para sair da crise. No Ceará, o PIB cresceu também, 6,5%, e injetou confiança de que a crise pode não ser tão severa com o cearense. 250 milhões de reais é quanto será investido no aquário do Ceará. No quadro Ideias no Ventilador, tem Mangabeira Unger e o seu projeto para o Nordeste. A prisão especial para quem tem nível superior está com os dias contados. O tradicional restaurante do Faustino chega à beira-mar. Nossos 3 analistas, apreciadores da boa gastronomia, Paulo Linhares, Luiz Eduardo Santos Barros, nos acompanham nesta transatlântica viagem. Barack Obama quer rever política externa com Cuba, e Cuba está doida para cair nos braços do tio Sam. Raul Castro manda seus ex-rivais Carlos Lage, vice-presidente, e Felipe Pérez Roque, ministro das Relações Exteriores, plantar cana. Ele reorganizou 4 ministérios, substituiu 12 membros do gabinete e entregou 2 posições importantes a militares. Tudo leva a crer que acontecerá uma aproximação com os Estados Unidos. Já o Senado americano, persuadido por Barack Obama, aprova uma lei que permite cubano-americanos viajarem com mais frequência para visitar parentes e enviar um volume maior de dinheiro para Cuba. Ou seja, a distensão e o revisionismo estão na ordem do dia nas Américas. Mas, do outro lado do mundo, a conversa é outra. Vu Bangu, presidente do Congresso Nacional do Povo, afirmou que a China nunca terá uma democracia ocidental. E no Japão, o Partido Comunista renasce com a crise e os jovens. Paulo, Cuba e Estados Unidos. Todo mundo achava que o Obama ia talvez não se aproximar muito e tudo, ficou aquela dúvida em relação a Cuba, inclusive também em relação ao Brasil. Mas parece que o Obama vai privilegiar as relações com os latino-americanos? Eu acho que esse movimento aí contra esses 2 prováveis rivais na sucessão do Raul Quadros, na verdade o Carlos Lange, não Large, Lange, ele fez um movimento antecipatório a um processo de negociação com os Estados Unidos, que os Estados Unidos vai obrigá-lo a abrir. Como ele tinha dificuldades em abrir com esses caras com muita proeminência, com muita força, ele tirou os caras antes para quando ele abrir, ele não ter inimigos dentro do quadro de poder, na retaguarda, entendeu? Inclusive o Roque, principalmente o Roque, era um cara considerado, numa sucessão natural, o cara mais brilhante de Cuba, né? E ele afastou sumariamente os 2, né? Quer dizer, ele está antecipando a necessidade de uma abertura política. A crise da Venezuela vai forçar um recuo da Venezuela, porque o Chávez estava queimando dinheiro com a Argentina, queimando dinheiro com Cuba, e agora o dinheiro vai faltar lá com a queda do petróleo, né? Do internacional. Dudu, e aí? Essa aproximação vai acontecer mesmo? Porque lá, no caso, e tem essa questão política também. A China disse que não quer democracia nos moldes ocidentais nem perto. Eu acho que são duas situações bem distintas. Eu acho que no caso de Cuba, primeiro a gente tem que se preparar para umas idas e vindas, porque também, do mesmo jeito que tem alguns eleitores do Obama que querem a distensão com Cuba, tem outros eleitores que não querem. E agora, da aprovação do orçamento aí, tem alguns democratas, cubanos inclusive. ex-cubanos que não querem isso.
Então o Obama vai ter que gerenciar isso com cuidado. Outro aspecto que é bom lembrar é que o Raul está transando, ao tirar aqueles dois, como o Paulo lembrou muito bem, mas também tem um outro fato subjacente, que é ele está preparando o caminho para o filho dele. Né? Então ele está removendo já os possíveis oponentes para uma futura ascensão do filho dele como uma opção de liderança no partido. Então, eu acho que é uma coisa que tem que imaginar, que é uma ditadura que está virando uma monarquia quase, né? Tarcísio, mas será que vamos virar uma monarquia? Sim, Lá na China, no Japão, aliás, o Partido Comunista... Não, na Coreia já aconteceu, a Coreia do Norte Norte já aconteceu isso, quer dizer, o ditador atual é filho do ditador anterior. Sim, isso no comunismo tem essa... tem essa possibilidade, mas não possibilidade mas é pouco. Porque, na realidade, é em toda ditadura que tem, né? O Baby Exatamente. Doc era filho do Papa Doc. Isso não tem nada a ver com o comunismo, tem a ver com a ditadura, na realidade. E em muitos outros comunistas isso não aconteceu. Acho difícil que isso aconteça em Cuba também. Agora, é claro que, como o Paulo diz, ele está preparando uma coisa inevitável. Se não for por outras razões, pelas razões políticas, eu acho que vai apressar, por razões biológicas. O Fidel Castro já está papocando e ele também não tem mais um grande futuro pela frente. Eles têm que preparar essa sucessão e têm que preparar algum caminho de alguma abertura, eles têm que preparar. Agora, do ponto de vista do Obama, dos Estados Unidos, na realidade o Obama ainda não fez muita coisa, né? Ainda não fez realmente a ação forte de suspender. O que o Obama fez, por enquanto, foi desmanchar o agravamento que o Bush tinha feito, muito recente, porque, tá lá há décadas que tá o bloqueio. Agora, só que o Bush tinha apertado, o Bush tinha esse negócio de limitar as visitas, de limitar a remessa de dinheiro, tinham sido medidas recentes do Bush, quer dizer, E aí, na realidade, ele desmanchou essa do Bush, é exemplo de outras, que eu acho a mais importante, a mais transcendental das desmanchadas que ele fez nessa semana, foi a questão de liberar o financiamento público de pesquisa nas células-tronco, né? Que eu acho essa aí uma reversão do fundamentalismo do Bush extremamente importante, feito por ele. Né? É uma mudança significativa. Tem um aspecto importante na opinião pública que é preciso apontar, porque os cubanos antigos que tinham saído de Cuba na porrada, eles tinham um ódio visceral de Fidel e do regime cubano. Os filhos já não têm essa mágoa. Então os filhos são favoráveis, acham que é errado essa radicalização, bem observado, acham que tem que fazer uma negociação para que tenha uma abertura em Cuba. Então bem até observado, politicamente Paulo. eles votaram no Obama porque sabiam que o Obama Perfeito. ia abrir. Já foi rachado, e essa observação é o seguinte, ou seja, Dudu, está diminuindo o foco tão claro que havia, que o foco era justamente dos cubanos antigos que saíram de lá à força ou fugido, o foco anti-aproximação cubana. O foco preciso de aproximação cubana, esse foco está diminuindo. Mas parece a nova geração, pela né? imprensa internacional que existem ainda alguns parlamentares de origem cubana que ainda estão complicando e bloqueando algumas medidas do... Quer dizer, então vai dar trabalho. Não, diminuiu, não se extinguiu não, mas está diminuindo. Bom,